Eu já queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para a torcida do Vasco. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Você aceitaria o Soteldo no Vasco? Será que o torcedor do Vasco aceitaria o Soteldo, Jonathan? Mas depois da polêmica, né, que o Soteldo causou lá na Vila Belmiro, pisando na bola, queria saber a opinião do torcedor em relação a isso. Nós vamos trazer uma notícia aqui do Soteldo e surgiu esse questionamento. Claro, nós vamos estar interagindo com você aqui nos comentários. Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Vamos, na tarde de hoje, trazer as últimas informações para você, porque o Vasco define alvo para contratar, jogador do Porto oferecido ao Botafogo e Eric Pulgar de saída, jogador do Palmeiras no Fluminense. Antes de trazermos as notícias e informações, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada, faltam aí menos de 200 inscritos para chegarmos a 72 mil. E também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição e também aqui nos comentários nós vamos estar interagindo com você. Vamos aqui as informações sem enrolação, sendo direto nas notícias, trazer atualização sobre o Júnior Alonso. O Krasnodar da Rússia considerou a oferta do Vasco baixa e o zagueiro Júnior Alonso fica distante. A informação foi dada pelo GE na tarde deste sábado e o Krasnodar, que pagou, Fábio, cerca de 8 milhões de euros para tirar o jogador do Atlético Mineiro em 2022, tem a intenção de recuperar ao menos a parte do investimento. O atleta é a primeira aposta do diretor Alexandre Matos, que levou o Clube Mineiro em 2020. Então essa notícia faz com que Alexandre Matos, faz com que o Vasco ele procure focar em novos nomes para esse setor. O setor defensivo hoje é uma prioridade muito grande, nós vamos trazer aqui o motivo. Quero saber também a sua opinião em relação a isso, Fábio. Na verdade, já que o Vasco tem ali o Medel, claro, tem que ter o banco. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e quem quer competir, quem quer brigar pelo Campeonato Brasileiro, que é o que vai acontecer com o Vasco, eu acredito muito nesse ano agora de 2024, tem que ter elenco. Então já tem ali o Medel e o Vasco precisa ali de mais um zagueiro para fazer essa dupla com ele. E nós estamos trazendo até essa atualização, enfatizando muito nesse assunto sobre a zaga do Vasco nos nossos vídeos, porque é o seguinte, a zaga provavelmente é a posição que o clube perderá mais jogadores e por isso existe essa preocupação para a próxima temporada. Até por isso, o Júnior Alonso não é o único zagueiro na mira do diretor de futebol Alexandre Matos. A negociação com o paraguaio não andou nos últimos dias e o Vasco trabalha com novos nomes para a posição. Claro, e assim como nós tivermos informações, vamos trazer aqui para vocês sobre quais nomes o Vasco tem interesse. A informação é o seguinte: Léo é alvo de sondagens de clubes do Brasil e de fora, mas o Vasco conta com um zagueiro para 2024, até porque o Léo Pelé tem um contrato mais estendido com o Vasco. E a liberação só se dará em caso de uma proposta vantajosa, porque o atleta, inclusive, criou uma forte identificação com o clube. O jogador de 27 anos tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e está nos planos do clube para o ano que vem. Até porque iniciou 2023 com a SAF pagando 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões em reais, ao São Paulo para contar com o zagueiro. Maicon, né, informação que nós trouxemos no vídeo da manhã, renovou com o Vasco da Gama. Temos os zagueiros, por exemplo, de saída, né, zagueiros nessa barca do Vasco. Robson Bambu e Zé Vito, que recebeu uma proposta do time da Ucrânia. Outro jogador que está perto de terminar o seu contrato é o Miranda. O atleta tem vínculo até os meados de 2024, mas não está nos planos do Vasco, que liberou para procurar outro clube até o meio do ano. Então, é óbvio, né, Fábio, que o Vasco precisa ajustar muito, né, e ter novos nomes para contratar nesse setor defensivo para a próxima temporada. É verdade. Você falando aí do Léo Pelé, da identificação, você vê que ele deu uma entrevista, assim, algo forte que ele disse, né? Ele falou o seguinte, tá aqui: a minha identificação com o Vasco foi muito rápida. Ela se tornou ainda maior, né, depois que conheci a história do clube e a resposta histórica. O Vasco se tornou especial para mim, para a minha família e para a minha vida. Exatamente. E quem não se identifica, né, com a história do Vasco, pela sua história contra o racismo, em favor da inclusão, pela construção do seu estádio junto ao seu torcedor,
e claro, o jogador que é jogador chega no Vasco e se identifica rápido. Agora, informação aqui, Fábio, sobre o mercado da bola em relação a uma moeda de troca que pode acontecer entre Vasco e Atlético Mineiro. Patrick pode ser usado como moeda de troca pelo Atlético Mineiro para contratar Gabriel Peck. No meu entendimento, na minha opinião, eu acho que isso não deveria ser permitido. Se eu sou o Vasco, eu não libero o Gabriel Peck. Exatamente, até porque você está fortalecendo um adversário diretamente, por mais que a torcida do Vasco seja identificada com a torcida do Galo e vice-versa, mas você fortalecer diretamente, né? E até teve uma história, né, nessa última rodada, que o Atlético Mineiro não ajudou o Vasco, perdeu o Bahia de 4-1, então não tem essa de ajudar. Aí você imagina o Atlético Mineiro com essa frente, Hulk, Paulinho, que tá jogando muito, e o Gabriel Peck ainda. Exatamente, que deixou de vir pro Vasco até por uma falha do anteriormente Paulo Brax. Então acho que o Vasco não poderia permitir a saída do Gabriel Peck, a não ser que ele seja vendido para fora e muito bem valorizado. A informação que a gente tem só para completar é que o Atlético Mineiro está acompanhando de perto a situação de Gabriel Peck no Vasco e conforme informações emitidas pela Goal, até o momento o clube não formalizou uma proposta, mas está considerando a possibilidade de contratá-lo para a próxima temporada. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui com as informações do Vasco. Vamos atualizar agora, torcedor do Botafogo. Lembrando que o nosso canal BTB Esportes está em todos os lugares. E vamos atualizar você sobre as notícias do Glorioso. O Botafogo segue vasculhando o mercado, em busca de peças para compor o elenco da temporada 2024. O jornal português A Bola informou que o atacante Gabriel Veron seria um alvo do clube para a ponta direita. Veron foi oferecido à diretoria alvinegra, que descartou seguir com o negócio. Apesar de ser um dos setores buscados, o perfil do jogador não se encaixa com as pretensões. Eu acho que seria uma excelente opção para o Botafogo na ponta direita ter o atacante Gabriel Veron ali no Botafogo. Até porque é muito provável que o Diego Costa não vá continuar. E até que ele deu umas declarações ali no final que meio que pegou mal ali com o elenco, então seria bom o Botafogo meio que trazer um atacante até para repor. E como você falou aqui, como é um atacante assim que atua na ponta direita, o Botafogo, não sei, se eu não estou enganado, tem um Vitor Sá. E eu acho que é Matias Segovia, Júnior Santos e Diego Hernandes. Mas tem na ponta. Isso, na ponta. Então o Botafogo vai precisar assim, se reforçar, como eu falei. É muito provável que o Diego Costa não vai ficar. Então já seria um atacante para poder repor ali o lugar do Diego Costa, né? Até porque o Botafogo está ali fazendo, né, se movimentando no mercado por uma reformulação para 2024. A gente trouxe também muita informação essa semana em relação ao zagueiro, ao quem vai ficar no lugar do Adrielson, do Vitor Cuesta, também do próprio Lucas Perry. Então a gente está aqui de olho no mercado e nessa movimentação. Lembrando que o Botafogo se reapresenta no dia 7 de janeiro após as férias. Inicia a preparação para a temporada. A primeira partida do Botafogo será contra o Madureira no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro. Agora vamos atualizar a você com as notícias do Flamengo. A informação que nós temos é que Eric Pulgar recebe sondagem de clubes da Itália. Flamengo quer renovar contrato do volante já em janeiro, para inibir futuros interessados. Além disso, o chileno vai receber reajuste salarial. Eu acho que essa atitude, né, vinda dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, em relação à permanência do Eric Pulgar, é importante, porque o Pulgar é um jogador que foi muito bem recuperado nessa temporada, cresceu muito, evoluiu muito ali no meio do Flamengo. O meio, porque como o Flamengo quer trazer agora o De La Cruz, então o Pulgar é uma peça-chave ali. Não adianta sair o Pulgar e trazer o De La Cruz ali, porque o meio dos sonhos aí do Flamengo, no caso, seria aí o Pulgar, o Gerson, né, os dois volantes, o Arrascaeta e o De La Cruz. Aí seria um meio de respeito, né? Então é muito importante o Flamengo ter se adiantado em relação a reajuste salarial, em reajuste contratual para a permanência do Eric Pulgar. Agora, para a gente encerrar o nosso giro de notícias aqui desse sabadão, para deixar você bem atualizado sobre as informações, tem informação do Fluminense. Após acertar com o Antônio Carlos, Renato Augusto, o Fluminense monitora mais um nome no mercado de transferência. Sabendo disso, o Clube das Laranjeiras demonstrou interesse na contratação do goleiro Marcelo Lomba, jogador revelado pelo Flamengo que atualmente defende o Palmeiras. Informações vieram do site Saudações Tricolores. Bom, é importante, a gente sabe que o Fábio é um goleiraço, tem 43 anos, foi campeão da Libertadores, está agora disputando o Mundial com o Fluminense,
mas é importante também o Fluminense já ter essa preocupação com o goleiro para a reposição. Então, isso se chama planejamento. A gente sabe, Claro. poxa, o Fluminense sabe, a gente tem um ótimo goleiro, mas tem a idade, ganhou agora a Libertadores, então em qualquer momento o Fábio vai parar. Isso é planejamento, você já tem um goleiro não para ser reserva. Eu acho que o Lomba ele já vem para, tipo assim, você vai ficar aqui, né, de reserva do Fábio, mas sabe da idade dele e futuramente ele deve assumir a titularidade do Fluminense. É o Fluminense planejando. Agora, Fábio, traz aí pra gente a informação do Soteldo. A gente até brincou, interagiu com a galera no início do vídeo em relação se aceitaria o Soteldo no Vasco, mas até saindo um pouco em relação aqui dos times cariocas. Traz aí pra gente a informação do Soteldo. Então, o Corinthians ele tem um interesse, né, no Soteldo, né? E o Corinthians ele pode ali assumir uma dívida que o Santos tem com o Tigres do México, uma dívida aí em torno de 15 milhões. Então, no caso, o Corinthians assumiria, né, a dívida com o Tigres do México e traria o jogador, que é um ótimo jogador. Certo. Mas o Santos ele busca uma boa compensação financeira pelo jogador. Então, pelo que a gente está vendo, pela condição financeira do Santos, infelizmente, seu rebaixamento, é muito provável que o Soteldo não vá ficar no Santos. Então, o Corinthians tem um interesse, vira e mexe, a gente ouve o nome dele aqui no Flamengo, então é muito provável que ele vai sair. E aí a gente perguntou aqui o torcedor do Vasco, né? Porque será que a torcida do Vasco, Jonathan, aceitaria o Soteldo no Vasco? A gente tá perguntando isso porque teve aquele lance ali que ele subiu na bola, muita gente achou que foi assim desrespeito, né? Foi muito polêmico, uma falta de respeito, e acabou que no final o Vasco se manteve na Série A, o Santos foi rebaixado. O jogo virou e os jogadores do Vasco, né, subiram na bola, todo mundo. Então, será que o torcedor do Vasco receberia bem aqui o Soteldo? A gente queria que você deixasse aqui nos comentários. Imaginamos que no primeiro lance uma assistência do Soteldo pro Verratti. Será que ele já seria perdoado? Acho que já apaga essa mágoa. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais você que acompanhou o nosso vídeo de hoje até o final, até com a gente interagindo bastante aqui com você. Agradeço pela sua participação. Não esqueça, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho. Tamo junto, valeu, é nóis. Até o próximo vídeo.